Hoje a gente tem um convidado especial, esteve conosco durante o Liderar. Quem participou do Liderar aqui, gente? Muito bom, muito bom. Ele é da Suécia, faz parte da Hillsong lá, já tem 17 anos que ele plantou essa igreja. Foi a segunda igreja fora, né, de Sydney da Hillsong. E a gente tem essa pessoa maravilhosa que tem sido assim, um instrumento de Deus. E eu queria que a gente recebesse com uma salva de palmas Andréas. Deus abençoe. Natan também vai estar traduzindo. Good morning. Bom dia. Bom dia. There we go. Now you gotta say it in Swedish. I know it in Portuguese. Bom dia. Ele falou, agora você tem que falar em sueco, porque eu já sei em português. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Thank you, sir. It is so good to be here. É um prazer estar aqui. It's my first time in Brazil, É a minha primeira vez no Brasil and I love it. e eu amo. You know, in Sweden, Lá na Suécia, everybody loves Brazil todo mundo ama o Brasil, because we love your football. porque a gente ama futebol. When I grew up, Quando eu estava crescendo, all the best footballers, todos os melhores jogadores, they were from Brazil. eles vinham do Brasil. I remember the World Cup '86. Ele lembra da Copa do Mundo em 86. Careca, Careca, Zico, Falcão, Sócrates. Sócrates. You too young. Eu sou muito novo. You don't remember it. Eu não lembro nada disso. Yeah. But then in '94, you guys beat us in the semifinal. Mas em 94 vocês ganharam da gente na semifinal. Not so good. Isso não foi muito bom pra gente. But we still love you. Mas a gente ainda ama vocês. As a matter of fact, when I grew up, Então, quando eu estava crescendo, we heard so much about Brazil a gente ouvia tanto sobre o Brasil, because there were some Swedish people that came to Brazil, porque algumas pessoas suecas vieram ao Brasil, missionaries. missionários. Daniel Berg Daniel Berg and his friends, e os amigos dele, and they came to Brazil. eles vieram ao Brasil. And so we always heard about the great things that God was doing in Brazil. Então a gente sempre ouvia sobre as grandes coisas que Deus estava fazendo no Brasil. So I always wanted to go to Brazil. Então eu sempre tive vontade de vir ao Brasil. And I got a lot of friends back home from Brazil. E eu tenho muitos amigos lá na Suécia que são do Brasil. For many years I trained Brazilian Jiu-Jitsu Por muitos anos ele fez o jiu-jitsu brasileiro and MMA. e MMA. But 10 years ago, Mais 10 anos atrás, my wife said a minha esposa me disse that I can't preach with blue eyes and cuts. que eu não posso ficar pregando com o olho roxo e com a cara toda cortada. So I had to stop. Então eu tive que parar com o jiu-jitsu. But I watched the fight this morning. Mas ele assistiu a luta essa manhã. When Ferreira won the belt in middleweight. Quando o Ferreira ele ganhou o cinturão do peso médio essa manhã. Anyway, that's not why you came. Tipo assim, não é por isso que você veio até aqui nessa manhã, mas You came to hear the word of God. você veio para ouvir a palavra de Deus. But I got to tell you, I love your pastors so much. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, eu amo os seus pastores. I've met them around the world so many Eu times. já encontrei eles por todo o globo, por tantas vezes. And they're always been so kind E eles têm sido tão gentis comigo, and so loving. tão amorosos. And you have to understand E você tem que entender isso, that your pastors que seus pastores are respected around the world. são respeitados ao redor do mundo. Everywhere I meet them, Todos os lugares que eu encontro eles, people love them and respect them as so much. pessoas amam e respeitam eles de tanta And when maneira. they invited me here, Então, quando eles me convidaram para estar aqui, and I've seen the church, e eu vi a igreja, I understand why. eu entendo o porquê. Because this is an awesome place. Porque esse é um lugar incrível. Every person I've met Todas as pessoas que eu encontrei até agora has been amazing. têm sido incríveis. So thank you so much. Então, muito We obrigado. thank you and we honor you. A gente Okay, let's agradece pray. e honra vocês. Vamos orar. Father, Pai, I thank you so much eu te agradeço that you will use this message que o Senhor use essa mensagem to bring freedom to us. para trazer liberdade para Even nós. this morning, Nessa manhã, I pray for everybody in the room. eu oro por todas as pessoas aqui. I pray for everybody who's in a prison. Eu oro para todas as pessoas que estão aprisionadas. God, that you will speak liberty Que o Senhor vai declarar liberdade sobre pessoas aqui. and freedom E liberdade to us in Jesus' para name. nós, no nome de Jesus. And God, I pray E Deus, eu oro that Nathan will find a wife que o Natan vai encontrar uma esposa. in Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Mais um pro clube. I might have to bring him to Sweden to fix it. Talvez eu vou ter que trazer ele para a Suécia para resolver esse problema. No, he's staying here. Não, ele vai ficar aqui. Have you ever waited
Not you. I know you've been waiting, but have you ever waited Você já esperou? Eu sei que você já, Natan, mas eu quero saber se vocês já esperaram. for God to do something Para Deus fazer algo. that is just taking way too long time? Mas Deus está demorando tempo demais. I hate waiting. Eu odeio esperar. I'm not good at waiting. Eu não sou bom em esperar. I've just been in America preaching for 2 weeks. Eu estava na América pregando pelas últimas 2 semanas. And I had my wife and my 2 teenage daughters with me. E eu tinha a minha esposa e as 2 filhas que são adolescentes Oh, my comigo. Lord. Oh, meu Deus. All I do is wait. Tudo que eu faço é esperar. Every time we gotta leave. Toda vez que a gente precisa sair de Every time casa. we gotta get into the car. Toda vida que a gente vai entrar no carro. Every time they go to the bathroom. Toda vez que eles vão ao banheiro. I love them. Eu amo eles. That's why I wait. E é por isso que eu If I espero. didn't love them, Se eu não amasse eles, I'd be gone. eu iria ir embora. Because I don't like waiting. Porque eu odeio esperar. And there's stuff in my life that I've been waiting on so long. E tem coisas na minha vida que eu tenho esperado por And tanto I'm thinking, tempo. God, when is it gonna happen? E eu às vezes pergunto, Deus, quando que isso vai acontecer? When I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos de my idade. life was so messed up. Minha vida era tão zoada, acabada. I was so broken. Eu estava quebrado. I was mixed up in bad stuff. Eu estava misturado com coisas que não eram boas para minha I had vida. to run away from Sweden. Eu tive que correr da Suécia. One morning I just hopped on a plane Uma manhã eu simplesmente embarquei num avião and I fled to America. e eu voei até os Estados Unidos. I got saved in America. E eu fui salvo lá nos Estados Unidos. And after a few years I was going to go visit my family in Sweden. E depois de alguns anos eu fui visitar a minha família na Suécia. I was young. Ele era novo ainda. I had no money. Ele não tinha dinheiro nenhum. I had long hair. Ele tinha um cabelão. It was a good time. Foi um tempo incrível. So I was going to fly to Sweden Então eu ia voar para a Suécia on a standby ticket. naqueles voos, naqueles tickets The que cheapest ticket you could find. é o voo mais barato que você pode achar, a passagem mais barata. That means if the plane is full, Isso significa que se o voo estiver lotado, I couldn't get on. ele não poderia viajar. But if it was a place open, Mas se tivesse um lugar vazio, I could get on with my standby ticket. ele poderia entrar com aquela passagem que ele tinha. I flew from West Palm Beach up to New York. Ele voou de Palm Beach até Nova York. And I had to wait for 2 days E ele tinha que esperar por 2 dias in New York to get on a em plane. Nova York até que ele pudesse voar. Now, I didn't novamente. stay for 2 days at Ritz-Carlton Mas ele não ficou 2 dias em qualquer lugar, in a presidential suite, num lugar que não era legal, being in the bathtub, lá na banheira, wearing a robe, com aquele roupão de hotel, having people throw roses before I walked. pessoas jogando rosas enquanto eu caminhava. Não era isso. I was broke. Eu era quebrado, não tinha grana nenhuma. I didn't eat. Eu não comi. I had to hide where they parked the luggage carriers under a stair. Ele teve que se esconder lá perto da onde eles colocavam as bagagens. I had to hide under there and sleep because I had no money for a hotel. Ele tinha que se esconder lá e dormir no aeroporto mesmo porque ele When não they tinha shut dinheiro down the para um hotel. airport, when they shut down the airport at night, Quando eles fechavam o aeroporto durante a noite, I was hiding under stairs. ele estava escondido debaixo das escadas. And I was hoping that I was going to get on a plane. E ele estava esperando, cheio de expectativa que ele I ia was conseguir entrar waiting naquele for a voo. seat on a plane. Ele estava esperando por um assento naquele And avião. after 2 days and 2 nights, E depois de 2 dias e 2 noites, I finally got a seat. ele conseguiu um assento. It was on the back row. Era na última fileira. If I would have been 1 row further back, Se eu tivesse uma fileira para trás, I would have been in the bathroom. ele estaria dentro do banheiro. But at least I got a seat. Mas pelo menos ele tinha um lugar para sentar. But have you ever waited for something? Você já esperou por alguma coisa? Have you ever asked God to do something in your life and it seems like all you got to do is wait? Você já pediu alguma coisa para Deus e parece que tudo que você pode fazer é esperar? You're praying for your marriage. Você está orando pelo seu You're casamento. praying for your kids. Você está orando pelas suas You're praying crianças. for your business. Você está orando You're pelos praying seus for a negócios. healing. Você está orando por cura. You're praying for deliverance. Você está orando por libertação. And it seems like everybody else get their miracle. E parece que todo mundo consegue o milagre deles. But all you got to do is wait. Mas tudo que você pode fazer é esperar. If God sent me here today, E se Deus me enviou aqui nessa which manhã, I believe He did, o que eu acredito que Ele fez, I'm here today to say, eu estou aqui para dizer, just because you have to wait for your miracle só porque você tem que esperar pelo seu milagre, doesn't mean that you cannot live in your miracle. não significa que você não pode viver no seu milagre ainda. And I want to talk about something. Então eu quero falar para vocês sobre It's a algo. story in John chapter 5. Tem uma história em João no capítulo 5. I was in Israel a few months ago. Eu estava em Israel alguns meses atrás.
atrás. And I showed my daughter who was with me E eu mostrei às minhas filhas que estavam the comigo pool of Bethesda. o tanque de Betesda. And the story about the pool of Bethesda E a história do tanque de Betesda is that they brought all the sick people to lay around the pool. é que eles traziam todas as pessoas doentes para ficar ao redor daquele tanque. And once a year, E uma vez ao ano, an angel stirred up the water. anjo movia as águas. And whoever got into the water and touched the water first E quem chegasse nas águas e tocasse nas águas primeiro, got healed by the water. eram curados por aquela água. So a lot of sick people were there, Então muitas pessoas doentes estavam naquele waiting for the tanque, water to move esperando aquelas águas moverem, so they can get in the water para que eles first pudessem entrar na água primeiro and get healed. e serem curados. If you got second place, Se você fosse You had o to wait till segundo, next time. você teria que esperar até a próxima vez. now that's great. E isso é incrível. If you have a bad ear, Se você tem um ouvido com but you have problema, fast legs, e você tem pernas rápidas, but it's very bad mas é muito ruim if you're lame. se você é coxo, se If you você é can't paralítico e você não pode andar. How you going to get in the water? Como que você vai conseguir chegar até a água? And there's a story about a man in John chapter E tem uma 5. história sobre um homem em João capítulo 5. And we're going to read the first 9 verses. E nós vamos ler os primeiros 9 And I'm going versículos. to ask Nathan to read it for you. Ele pediu para que eu leia para vocês. Please. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Thank you. It says that Jesus E disse que Jesus came up to the man chegou até o homem, knowing that he'd been laying there for a long time. sabendo que ele estava lá por um longo tempo, 38 years. 38 anos. You think I've been waiting on a prayer sometimes? E às vezes você pensa que você está esperando um tempo pela resposta da sua oração. This man has been laying there for 38 Esse years. homem tem estado lá por 38 anos. And it says that Jesus, knowing that he has been there a long time, E a palavra diz que Jesus, sabendo que ele estava lá por todo esse tempo, walks up to him and asks him, vai até ele e faz uma pergunta: do you want to be made well? você quer ser curado? What kind of question is Que that? tipo de pergunta é essa? What kind of counselor is Jesus? Que tipo de pessoa é Jesus? How do you walk up to a guy that's been lame for 38 years trying to get into the water and ask, do you want to be made well? Ele caminha até um homem, vai em direção a um homem que está lá por 38 anos esperando para ser curado e pergunta: você quer ser curado? Of course he wants to be made well. Claro que ele quer ser curado. But Jesus asked him, do you want to be made well? Mas Jesus está perguntando: você quer ficar são? And the man replies, E o homem responde: sir, Senhor, I have no one that can help me into the eu water. não tenho ninguém que pode me colocar dentro das águas. 38 years 38 anos, hoping to get into the water, esperando que ele conseguiria chegar até First aquelas year. águas. O primeiro ano, laying there. parado The lá. water starts moving. A água começa a se mover. And he's thinking, maybe I can get down. Ele pensa: talvez eu consiga chegar até lá. But he's being passed by someone with a headache Mas aí alguém que só tinha uma dor de cabeça chegou lá antes dele. because he's lame. Porque ele é paralítico. Next year, No próximo ano, he can't move. ele não consegue se mover. But when the water moves, E quando a água é agitada, he's thinking, maybe ele I está can fall pensando: over. talvez eu consiga me jogar e cair lá dentro. But someone with a toothache passes him by. Mas alguém que tinha só uma dor de dente conseguiu chegar mais rápido do que ele novamente. Third year, he's losing his hope. 30 anos perdendo a esperança. Fourth year, he's starting to learn how to live as a lame. O quarto ano ele está aprendendo a viver como alguém que é Fifth paralítico. year, his hope is being replaced
O by quinto, despair. o quinto ano, a sua esperança foi substituída pelo seu desespero. Now he's not only stuck on a mat, Agora ele não está simplesmente parado numa cama, now he's also stuck in his head. mas ele está preso à sua mente. Because he's convinced that he will never get into the water. Porque ele foi convencido que ele nunca conseguiria entrar So he naquelas says, águas. Jesus, I can't get in the water. Então ele diz para Jesus, eu não consigo entrar Every nas time I águas. try, Toda vida que eu tento, someone else beats me into the alguém water. chega mais rápido do que eu. It's always someone else to get the É miracle. sempre alguém que consegue o milagre. You be in church. Você está na igreja You say, God, I need your touch. e aí você fala para Deus, eu preciso do teu toque, And Deus. you feel nothing. E você não sente nada. But your neighbor is crying. Mas você olha para a pessoa do lado e ela está Seems chorando. like God is touching him. Parece que Deus está tocando ele, You ela. God, E você está, Deus, why always someone else? porque é sempre outra pessoa. God, have you forgotten me? Você esqueceu de mim, Deus. What about my miracle? E o meu milagre, Senhor. 38 years. 38 anos. He had no hope left. Ele não tinha mais esperança nenhuma. He wasn't waiting for a miracle. Ele não estava mais esperando por um He milagre. had learned how to live as a layman who Ele would never get in the aprendeu a water. viver como um paralítico que nunca ia conseguir ser curado. And when Jesus walks up to him and says, do you want to be made E well? quando Jesus chega até ele e pergunta, você quer ficar são? He says, it's impossible. Ele diz, é impossível. Why do you even ask me that? Por que você vai me perguntar isso? He doesn't understand that the man asking him Ele não consegue entender que quem está perguntando a ele has the healing power tem o poder de curar. and doesn't need to wait for the water. E não precisa esperar pelas águas se But agitarem. he's so stuck in his head Mas ele está tão preso na mentalidade. that he thinks the only way I can be whole is to get in the water. Ele imaginava que a única maneira que ele podia ser curado And era it's entrando naquelas impossible. águas. E isso era impossível. He's about to negotiate himself out of the thing he's been waiting for 38 years. Ele está negociando ele de não conseguir aquilo que ele esperava por 38 anos. As a matter of fact, in another translation, in King James Em version, outra tradução, na King James, it says like this. diz assim. Just translate me. Yeah. When Jesus saw him lie Quando Jesus viu ele deitado lá and knew that he had been now a long time in that case, e sabia que ele tinha estado nesse lugar por um longo tempo, he said unto him, ele disse para ele, Wilt thou be made whole? você quer ser restaurado, feito inteiro, completo. Verse 9 it says, and immediately the man was made whole. E aí no verso 9 fala, e imediatamente First ele foi translation, feito inteiro, completo, restaurado, ele foi first restaurado. translation used the word well. A primeira tradução falava que ele ficou bom, você quer ser curado, você quer That ficar talks bom. about being healed in your legs. Ele falava sobre ser curado nas suas pernas. But the actual word that Jesus is asking him Mas essa versão aqui, as palavras que Jesus is está not if he wants to perguntando, be made well. não é se ele quer que as pernas dele sejam Jesus curadas. is asking him if he wants to be made whole. Ele está perguntando, Jesus está perguntando se ele quer ser completo, se ele quer ser inteiro, se ele quer ser Because restaurado. yes, come on, let's give the Lord a clap for that. Ei, vamos aplaudir o Senhor por isso. Because Jesus understands Porque Jesus entende that after 38 years on a que mat, depois de 38 anos em uma cama, you have bigger challenges than your legs. você tem desafios maiores do que apenas as suas pernas. See, Jesus wants to heal your legs, Jesus quer curar as suas pernas, but most of all, he wants to make you be made whole. mas mais do que isso, ele quer restaurar você. How many people know that you can walk Quantas pessoas sabem que você pode caminhar, and not be whole, mas não ser inteiro, completo, but restaurado? you can be on a mattress waiting on a miracle, Você pode estar ali num colchão esperando por um milagre, and you can still be whole on the mas você ainda inside. pode ser restaurado lá dentro de você. Everything Jesus does Porque tudo que Jesus faz starts with what making you whole. começa com fazer você completo. He will heal you. Ele vai te curar. He will deliver you. Ele vai te He deixar will bless livre. you. Ele vai te abençoar. But first of all, he wants to transform you. Mas antes de tudo, ele quer te He wants to transformar. make you be whole Ele quer te fazer restaurado from the inside out. de dentro para fora. I'd rather be crippled Eu prefiro estar aleijado in my legs, nas minhas pernas, but be whole in my mas spirit, ser completo no meu espírito, than be able to run like Usain Bolt, do que correr como Usain Bolt, but have a broken spirit. mas ter um espírito que é quebrado. Jesus understood Jesus entendia that the mattress that the lame man was laying on, que a cama na qual aquele homem se deitava it was more than a mat. era mais do que apenas uma cama. It had become his identity. Tinha se tornado a identidade dele. This is who I am. Isso é quem eu sou. The one who can never get into the water. Aquele que nunca consegue entrar nas The águas. one who always sees others get their miracles. Aqueles que sempre vê os outros conseguirem o I seu tell you milagre. this. Eu vou te dizer isso. You can be bound on the outside, Você pode estar amarrado do lado de even
fora, even in prison, até na prisão. your body can be locked up, O teu corpo pode estar preso, but your spirit can be free. mas o seu espírito pode estar livre. Everywhere you are, Aonde é que você you estiver, can get into situations where you have to wait for a miracle, você pode estar em situações onde você precisa esperar por um but milagre, you can live victoriously on the inside. mas você pode viver como vitorioso lá dentro de você. Because the Bible says Porque a Bíblia diz that greater is He that is in que you maior é Ele que está em than você anything that can come do que against aquele you. que pode vir contra você, Because qualquer the coisa que Bible possa vir contra says você. Porque a Bíblia diz That the same Spirit that raised que o Christ from mesmo the dead Espírito que levantou Jesus da morte, is mightily at work within you. Ele está trabalhando poderosamente dentro de You você. can be lame, Você pode estar aleijado, but you have resurrection power on mas the você inside. tem o poder da ressurreição dentro de They você. might have locked you up in a prison, Talvez você pode estar preso aí em uma prisão, but you have resurrection power mas on the você inside. tem o poder da ressurreição You have dentro the de spirit você. of freedom on Você the tem o inside. espírito de liberdade dentro de você. You might have to wait to get out from the Talvez prison, você tenha que esperar até você sair da but prisão. you can fall asleep as a free man on Mas the você inside. pode dormir sabendo que lá dentro de você é um homem Because livre. the same Jesus Porque o mesmo who Jesus stopped by a man que parou na vida daquele that homem, everybody had passed by for 38 que years todas as pessoas passaram por ele por and 30 asked anos, him, do you want to be made whole? e perguntou a ele: você quer ser He stops curado? by you today. Ele para He na stops sua by vida us hoje. today. Ele chega até você And he hoje says, do you want to be made whole? e ele fala assim: você quer ser restaurado? And if you say, no, I just want my miracle, E daí se você disser: não, eu só quero meu milagre, you're missing the point. você está perdendo o foco do que Jesus queria fazer. Now, God will do miracles. Jesus quer fazer milagres. I believe people are getting healed Eu in this acredito que service. pessoas estão sendo curadas nesse When I culto. prayed this morning, I felt the Spirit of the Lord says people are going to get healed all day. Quando eu orei nesta manhã, o Espírito Santo me falou que pessoas seriam curadas através dos If cultos. you're Hoje, sick in this service, se você está doente nesse culto, maybe God is healing you right now. talvez Deus esteja curando When você you nesse get out of exato the service, momento. check yourself. Quando você sair desse culto, When you go to bed, tenha check yourself. certeza, cheque você mesmo, vê se você foi curado daquilo que você precisava. Because there's healing in this place. Porque existe cura nesse lugar. But it doesn't help you to get healed Mas não ajuda se você simplesmente for curado, if your spirit is crushed. se o teu espírito está destruído. You don't have to choose. Você não tem que escolher um ou outro. But see, God always begins with the heart. Sim, Jesus sempre começa com o coração. That's why this message É por isso que essa is mensagem so important. é tão importante. Jesus steps into his world, Jesus, ele entra no mundo desse homem, but he is so stuck in his head mas esse homem está tão preso na sua mente that he doesn't realize who is asking him. que ele não percebe quem está falando com ele. He is lame. Ele está aleijado, But Jesus doesn't ask if he wants to walk. mas Jesus não pergunta a ele se ele quer caminhar. He asks him if he wants to be made whole. Ele pergunta se ele quer ser restaurado. And he says it's impossible. E ele diz: é impossível. And he tries to bring Jesus down to his own limitations. E ele tenta trazer Jesus até as suas limitações. He tries to take an unlimited God Ele tenta pegar um Deus que não tem limites, who can do more than we can ever ask or imagine. poderia fazer mais do que você pode pensar, imaginar ou And we do pedir. that so often. E a gente faz isso com tanta frequência. We bring a powerful, all-powerful A God, gente traz um Deus que é todo poderoso and we capture him and bring him down e a to our gente limitations. traz ele até as nossas limitações. I will never have a good marriage. Eu nunca vou conseguir ter um casamento próspero. Everybody in my family gets a divorce. Todo mundo na minha will família é never have a divorciado. job. Eu nunca vou conseguir um emprego. Nobody in my family has a job. Ninguém na minha família tem um I will emprego. never get out of poverty Eu nunca vou conseguir sair da because all my pobreza, family's always lived in poverty. porque a minha família inteira sempre viveu na I will pobreza. never get an education Eu nunca vou conseguir me because formar, nobody in my family gets an porque education. ninguém na minha família foi para a faculdade. Maybe you've been surrounded with people Talvez você tenha sido rodeado por pessoas, like I was when I grew up como eu fui quando eu era. who said, Andreas, No. you're worthless. E pessoas olhavam para mim e diziam: André, your você não tem life valor will never nenhum. be anything. A sua vida nunca vai dar nada. My dad told me I will have to come and visit you in prison. O pai dele falou para ele assim: ó, você vai ter que me visitar na prisão. Everybody told me I messed up. Todo mundo falava para mim: você tem Everybody problemas. told me I was no good. Todas as pessoas falaram para mim Do que you know não tinha what nada de happens bom em when you mim. hear that again and again? E eu ouvia isso de novo e de novo. You start to believe it. E quando você ouve isso de novo e de novo, você começa a acreditar. And when you believe it, E quando você acredita nisso, you start acting on it. você começa a agir So the como isso. lie, Então aquilo que era mentira, when you listen to it, quando você ouve isso, becomes truth.
se torna verdade. Because you created by listening to the lies. Porque isso foi criado em você através de ouvir Then I met aquelas Jesus. mentiras. Mas aí eu encontrei And he Jesus. said, Andreas, E ele disse, André, they lied to you. eles mentiram para você. You are not worthless. Você tem You dignidade. can do something with your Você life. pode fazer algo com a sua I know vida. the plans I have for Eu you. sei os planos que eu tenho know para the você. future I have Eu for sei you. o futuro que eu tenho para você. Plans of the future and hope. Planos de um futuro e de esperança. And when I was praying before, E enquanto eu estava orando, when I get home from the bar, quando eu chegava em casa, when I was drunk, quando eu estava bêbado, after I've been fighting, depois que eu tinha lutado, and I pray to God, e eu ia orar para Deus, I thought, God, you cannot help me e eu achava, Deus, o Senhor não pode me ajudar, because I'm too bad. porque eu sou mal demais. I was trying to bring God down to Eu my estava tentando limitations. trazer Deus até as minhas limitações. If you ask God for a miracle, Se você pede a Deus por um milagre, don't expect Him to fit into your limitations. não espere que Ele vai se encaixar dentro das suas And limitações. if God tells you, you hear me say, E se você ouvir Deus falando assim, God me escuta, God can give you a miracle. Deus pode te fazer um milagre. Don't be like the guy on the mat Não seja como o homem naquela cama, says it's impossible que fica dizendo é impossível, because I don't have this, porque eu não tenho isso, or I don't have this, ou eu não tenho aquilo, or I've done this, ou eu tenho feito or I isso, haven't done this. ou eu não fiz isso. Don't try to bring God to your Não limitations. tente trazer Deus até as suas When God limitações. is trying to lift you out of your Quando Deus, na limitations, verdade, está tentando te levantar de When dentro God das suas is stretching out limitações. His hand, Quando Deus está esticando a mão dele, don't try to pull Him down. não tente puxar Deus para baixo. Let Him pull you up Deixa que Ele te puxa para and cima. say, God, whatever you want to do, E fala para Deus o que o Senhor However you quiser wanna fazer. do O que o Senhor precisar you have fazer. to break out of the prison in here Você tem que quebrar aquela prisão que tem dentro da sua mente. before God can break you out of your prison in Antes que life. Deus possa quebrar você da prisão que tem na sua vida. So the guy is telling Jesus, Então esse homem está falando para Jesus. I don't have anybody who can help me down in the pool. Não tem ninguém que pode me ajudar a chegar até as I've asked águas. everybody, nobody wants to help me. Eu já perguntei para todo mundo, ninguém quer me I ajudar. can't be healed because I can't get in the Eu não pool. consigo ser curado porque eu não consigo entrar na piscina. The resurrection and life itself is standing in front of him. A ressurreição e a vida está na frente dele. And he's talking about the pool. E ele está falando sobre o tanque. That's how we are. É assim que a gente é. We get so fixed in our ways A gente fica tão preso nas nossas maneiras that we don't even hear que às God. vezes a gente nem ouve Deus. We read the Bible, A gente lê a Bíblia, but we read it through the filter of our experience. mas a gente lê a Bíblia através dos filtros da nossa Sometimes we need to experiência. get rid of our experience Às vezes a gente precisa deixar as nossas experiências de lado to see the new thing that God is trying to para do. ver o que Deus está fazendo de novo na nossa vida. It's good with experience, É bom ter experiência, but experience mas experiência is being an expert on the past. é ser um esperto, um expert no passado. It's good. É bom, When it comes to leadership, pode até ser usado na liderança. you don't want to make the same mistake twice. Você não quer fazer os mesmos erros, cometer os mesmos erros But it's novamente. bad Mas é ruim when we're asking God to do a new thing se a gente está pedindo para Deus fazer uma nova coisa. because He says, what no eye have seen, O que os olhos não what viram, no ears o heard, que os ouvidos não what your ouviram, heart cannot even o que o seu understand. coração não pode That's compreender. what I'm about to do. É isso que eu quero fazer na So sua don't you vida. try to bring me down Então não tente me trazer para when I'm baixo trying to bring you up, quando eu estou tentando te levantar. because being made whole, Porque para ser restaurado, it comes with responsibility. vem com algumas responsabilidades. But the man is defending himself instead of accepting the lifeline that God has given him. Mas o homem está defendendo as suas fraquezas, os seus problemas, ao invés de aceitar a salvação que Deus está oferecendo para ele. And that's what we do. E isso é o que nós fazemos também. Oh, if it wasn't for my ex-husband. Ah, se não fosse pelo meu ex-marido. Oh, if it wasn't for my ex-wife. Ah, se não fosse pela minha Oh, ex-esposa. if it wasn't for my boyfriend. Ah, se não fosse pelo meu Oh, if it namorado. wasn't for my girlfriend. Ah, se não fosse pela minha namorada. Oh, if it wasn't for my mother-in-law. Ah, se não fosse pela minha sogra. Oh, if it wasn't for my boss. Ah, se não fosse pelo meu chefe. Oh, if it wasn't for my upbringing. Ah, se não fosse pela minha criação. Oh, if it wasn't for my daddy Ah, issues. se não fosse pelos meus problemas If I paternos. only had money. Ah, se eu tivesse If dinheiro. I only had a job. Ah, se eu tivesse um emprego. If I only didn't have to go to job. Imagina se eu não We precisasse always ir have a trabalhar. reason. A gente sempre tem um motivo. And God says, when you get rid of your excuses, E Deus diz, quando você se livrar das suas desculpas, I'll give you a miracle. eu vou te dar um milagre. Because you cannot have excuses and miracles Porque at the você same não time. pode ter desculpas e milagres ao mesmo You have to tempo. give up something. Você tem que dar alguma coisa, To abrir gain mão de something. algo para ganhar outra coisa. Or you will build your own mat
on excuses. Senão você vai construir a sua cama baseado nas suas desculpas. And you will lay on it all your life. E você vai ficar deitado nisso por toda a sua And you vida. can be in 100 services like E você this. pode estar em 100 cultos assim como And esse. never get off the mat. E nunca sair da sua cama. Because you're bound by your excuses. Porque você está preso nas suas desculpas. Say being made whole, Então, para ser restaurado, it comes with responsibilities. vem com algumas responsabilidades. We so often try to tell ourselves Muitas vezes a gente tenta falar para nós why mesmos. God can't do it for us. Por que Deus não pode fazer isso na nossa But vida? Jesus didn't ask him if he wanted to walk again. Mas Jesus não perguntou a ele se ele queria caminhar novamente. Jesus didn't ask him if he could help him down in the water. Jesus não perguntou se ele podia ajudá-lo até as águas. He asked him, do you want to be made whole? Ele perguntou, você quer ser restaurado? And that is a great question. E isso é uma pergunta incrível. That's a powerful question. É uma pergunta poderosa. Because being made whole Porque para ser restaurado, comes with responsibility. vem com responsabilidades. He was healed Ele foi curado when he decided to let Jesus make him whole. quando ele decidiu deixar Jesus restaurá-lo. You can be whole Você pode ser restaurado, even though you're waiting on your healing. mesmo que você esteja esperando pela sua But you cura. can never live in healing Mas você nunca pode viver em cura if you don't let Jesus make you whole. se você não deixar Jesus te restaurar. Living made whole Viver restaurado means accepting responsibility. significa aceitar The responsabilidades. responsibility of giving up stuff, A responsabilidade de abrir mão de algumas letting coisas. go of stuff, De deixar algumas coisas ser and parte do teu embracing what passado. God is wanting to do for you. E abraçar o que Deus está fazendo em você. There's 3 things you got to do to live Existem 3 coisas que você precisa fazer para viver made whole. restaurado. Number 1, A primeira delas, you have to embrace the miracle. você precisa abraçar o milagre. You have to accept the responsibility of embracing the miracle. Você tem que aceitar a responsabilidade e abraçar o milagre. I like Jesus. Eu gosto como Jesus. It's like he's having this conversation with this guy. É como se ele estivesse tendo uma conversa com esse homem. And so often Jesus is doing that. E muitas vezes Jesus está fazendo isso. And it's like he gets too tired to argue. E Jesus ele se cansa de argumentar. So he's like, whatever. E ele pensa, tanto faz. Just get up and walk out of here. Simplesmente levanta e sai daqui. He just heals people. Ele simplesmente cura He pessoas. didn't come for the argument. Ele não veio para ter uma conversa, um argumento. See, we got to understand that Então a gente precisa entender isso. the argument with God is not going to heal us. O argumento com Deus que você tem com Deus não vai Now, te it's curar. okay to talk to God. É ok falar com Deus. It's okay to express your doubts and fears to É God. ok expressar as suas dúvidas e sentimentos But até we para also Deus. got to learn Mas você também precisa entender. when it's no time for argument. Porque às vezes não tem tempo para argumentos. When we got to step up and embrace the Às miracle. vezes a gente precisa dar um passo de fé e abraçar um milagre. I have miracles I'm waiting for Tem milagres que eu estou ainda esperando. that I have already embraced. Mas eu já abracei eles. God says, Deus diz, if you loosen it in heaven, se você if you loose it in heaven, se you release it você in heaven, concordar com isso no céu, it will be released on earth. vai acontecer aqui na terra. If you bind it in heaven, Se você concordar it no will céu, be bound on earth. vai ser feito aqui na I terra. have miracles I'm waiting on to be manifested here on earth. Tem milagres que eu estou esperando para que eles se manifestem na minha But vida. my spirit has already embraced Mas them. no meu espírito eu já abracei esses I haven't milagres. seen them yet, Eu não vi esses milagres but I got ainda. them in my spirit. Mas eu já tenho eles no meu I'm praying for espírito. my daughter. She has a sick heart. Eu estou orando pela minha filha, ela tem um problema de coração. She was born with a defected heart. Ela nasceu com um problema no coração. Now she's doing good. Ela está bem, I haven't seen God completely heal it yet. mas eu ainda não vi Deus curá-la completamente. But my God, in my spirit, I believe Mas she's healed. Deus, no meu espírito, eu acredito já que ela está I curada. believe she's healed. Eu acredito que ela está curada. My father was an alcoholic all my life. O meu pai foi um alcoólatra a minha vida inteira. When I got saved, Quando eu fui salvo, I started to declare, eu comecei a declarar: he's going to get saved again. ele vai ser salvo He's novamente. going to be free from his Ele vai addiction. ser liberto desse vício. I grew up with a bad relationship with him. Eu cresci com um relacionamento ruim I com said, ele. God is going to restore our E eu relationship. disse: Deus vai restaurar o meu God is going relacionamento to com give ele. us back the years we lost. Deus vai dar a nós os anos que nós And he got perdemos. worse and worse and worse. E ele estava ficando pior e pior e pior I e didn't pior. see the miracles, Eu não vi o milagre, but I had the miracle. mas eu tinha o I milagre. embraced the Eu miracle. abracei o milagre. Now my dad Agora o meu pai has been sober for 20 years. está
sóbrio por 20 He anos. comes to my church. Ele vem até a minha He igreja. sits on the front row. Ele senta na primeira He fileira. has lived in my house. Ele já morou na minha casa. I have a great relationship with Eu him. tenho um relacionamento incrível com He ele. took me all my life. Demorou a minha vida inteira. See, you got to embrace the miracle by faith. Então você tem que abraçar o milagre através Even da if you fé. have to wait for the miracle. Mesmo que você tenha que esperar pelo milagre. People will tell you to stop believing. Pessoas vão te dizer, pare de Oh, acreditar. don't stay in faith. Ah, não fique com tanta fé. You might be disappointed. Talvez você vai se desapontar. No, 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 no. Não, 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 não. When he stops by Quando ele parar and he says, do you want to be made whole? e você quer ser restaurado, Get rid of the arguments. pare com os argumentos. Stop listening to the other people. Pare de ouvir as outras pessoas. Say, yes, Lord. Diz sim, Deus. I accept the responsibility of embracing Eu the aceito miracle. a responsabilidade, eu abraço o I want to milagre. be made whole. Eu quero ser restaurado. Even if I have to wait Mesmo que eu tenha que to esperar see it manifested, para ver esse milagre manifesto. I can live whole from this Eu day. posso viver restaurado aqui dentro de mim. Some of you guys, you're in a marriage Alguns de vocês estão num who casamento needs a miracle. que precisa de um milagre. See, don't wait for the miracle. Olha, não espere pelo milagre. You can decide to be made whole. Você pode decidir ser restaurado Even today, hoje mesmo. do things towards being whole. Tem algumas coisas sobre ser restaurado. Humble yourself. Seja humilde. Get rid of pride. Tire todo o seu orgulho. Forgive. Perdoe. Seek help. Procure ajuda. Don't wait for a big bang. Não espere pelo Big Bang. Don't wait for the other person to change. Não espere que a outra pessoa mude. Allow God to do a miracle in you. Deixa que Deus faça um milagre dentro de And you will você. see Him perform everything He E promised. você vai ver Ele performando, fazendo acontecer tudo o que você Same in your orou. business. A mesma coisa com a sua empresa. Same with your kids. Mesma coisa com seus filhos. I just had it in my heart Eu tenho aqui no meu coração that 2023, que 2023 it is going to be a year vai ser um ano when God brings children back to His house. aonde Deus vai trazer filhos que estão I longe have it de in volta my para a casa spirit. de I've Deus. spoken it out over Eu our tenho church. aqui no meu coração e eu já profetizei isso sobre a Some nossa of you igreja. people, you're waiting on a miracle for your Alguns de kids. vocês estão esperando por milagres It para os doesn't seus look filhos good. e parece que não vai There's funcionar. no signs of them turning Parece to que não God. tem nenhum sinal de que isso vai I am acontecer. prophesying Mas eu estou profetizando that que 2023, 2023 it is going to be a year vai ser um ano where you're going to see Jesus que você vai ver Jesus stop by your kids parar até nas suas and crianças say, I'm here to make you whole. e falar, eu estou aqui para te restaurar And I'm here to bring you home. e eu estou aqui para te trazer para casa. You're coming back with me. Eu estou te trazendo de volta, You você está vindo gone, comigo. you haven't gone too far. Você não foi tão longe. See, Jesus never loses people. Jesus nunca perde pessoas de vista. You might have been on the mat for 38 Ei, years, talvez você esteja deitado naquela maca por 38 anos, but Jesus never loses people. mas Jesus nunca te perdeu de Jesus vista. never loses a sheep. Jesus nunca perde as suas He will ovelhas. search for it Ele vai procurar por and He ela will find it. e ele vai encontrá-la. But you got to embrace it Mas você precisa even abraçar, before you see it. mesmo antes de você ver. You have to embrace the miracle. Você tem que abraçar um milagre. Paul and Silas, Paulo e Silas, they're in prison. eles estão na prisão. They're locked up. Eles estão presos. They're beaten. Eles estão They're in machucados. chains. Eles estão acorrentados. They're in a prison cell Eles estão numa cela de prisão for doing good things for God. por fazer coisas boas para Deus. Oh, they could have been there Eles poderiam estar lá and said, why does this happen to me? se perguntando por que isso aconteceu comigo. Nobody knows the sorrow. Ninguém sabe as minhas tristezas, os meus problemas. Nobody knows the... Ninguém sabe. They could have I been don't know singing that the song, man. blues. They could have been singing the blues. Eles poderiam estar cantando jazz. They blues. could have felt sorry for Eles themselves. poderiam estar chorando por todas as suas They seus could have started an problemas. Instagram account Eles poderiam ter criado um perfil no Instagram called Where is God Now? que o perfil diria: aonde está Deus agora? We're just being real. Ah, a gente está sendo verdadeiro. We're just being authentic. A gente está sendo autêntico. Where is our God? Aonde está Deus? But see, Paul and Silas, they're in prison. Mas vê, Paulo e Silas estão numa prisão, But they're free on the inside. mas eles estão livres dentro They deles. could lock them up in a prison cell. Eles podem trancar eles numa prisão, But they couldn't lock their spirit mas up. eles não poderiam prender o espírito So when they're in the deles. prison cell, Então, enquanto eles estão numa prisão, they're locked up. eles estão presos, They're in chains. eles estão acorrentados. And Paul tells Silas, E Paulo olha para this Silas is how I read the Bible. e fala
Vamos ler a Bíblia. Because to me the Bible is like an action movie. Porque parece que a Bíblia é como um filme de ação para So mim. they're beaten. Eles estão They're in machucados. chains. Eles estão And acorrentados. Paul goes, E Paulo diz para hey Silas: Silas, how do you feel? Ei, Silas, como que você está se sentindo? Oh, I'm hurting, bro. Tá doendo, mano. I think they broke my ribs. Eu acho que eu quebrei minha costela. I think they cracked my nose. Eu acho que eles quebraram meu nariz. Oh, my head is bleeding. Minha cabeça está Oh, sangrando. they whipped my back so much. Eles me chicotearam, minhas costas My estão todas back is an open ensanguentadas. wound. Minhas costas estão todas And I'm abertas, laying cheias on de it in the feridas. mud. E eu tô aqui deitado. I think they broke my leg. Eu acho que eles quebraram a minha perna também. Yeah, me too, says Paul. E Paulo fala: eu também. But hey, Silas, Ei, mas Silas, I kind of feel like singing. eu sinto de cantar. Because my body hurts, Porque meu corpo está but machucado. my spirit never been stronger. Mas o meu espírito está forte. And Paul and Silas, E Paulo e Silas, they don't let the prison eles não deixam a prisão determine their freedom. determinar a liberdade deles. So they started singing, Então eles começam a cantar: Christ alone, Cristo, Senhor, cornerstone, pedra angular. weak made strong, Vai lá, Carlinhos. in the Savior's arms, Nos braços do through the Salvador. storms, Através da tempestade. He is Lord. Ele é Senhor. Lord of all. Senhor sobre And what todas as happened? The coisas. prison. E aí o que aconteceu com a Open. prisão? A prisão se Now abriu. catch this. Mas olha isso. I don't have much to catch this. Mas olha isso. What just happened? O que aconteceu? Listen, some of you have to catch this today. Alguns de vocês precisam entender isso hoje. What happened when they began singing? O que aconteceu quando eles começaram a cantar? The spirit that was on the inside O espírito que estava dentro deles started to manifest on the começou a outside. se manifestar do lado de fora. All that happened Tudo o que aconteceu was that the spirit that was in them era que o espírito que estava dentro deles commanded the circumstances deu um comando às to circunstâncias line up with the inside. para se alinhar com o que estava The dentro deles. spirit of freedom on the O inside espírito de liberdade dentro deles created freedom on the outside. criou liberdade do lado de See, you fora. don't wait for the prison cell to Então você open. não espera até que as prisões sejam You don't abertas. wait for the circumstances. Você não espera pelas circunstâncias. If you learn to praise Him now, Se você aprender a louvar you can agora, always praise Him. você pode sempre Some louvar. of you, you're waiting to praise God. Alguns de vocês estão esperando para When He louvar a does a Deus. miracle. Para quando Ele fazer um milagre. I said when you're waiting on a miracle, Mas quando você está esperando por um milagre, that's when you got to learn to praise Him. é ali que você precisa aprender a adorá-lo. When they told me about my daughter, Quando eles falaram sobre a minha filha, my praise went to another level a fé dele foi trazida para um outro nível. because it was life or death. Porque era vida ou morte. I threw myself at Christ. Ele se jogou para Deus. I wasn't singing casually. Eu não estava cantando casualmente. I sang like every word was life or death. Eu cantei como se cada palavra que eu cantava era de vida ou I morte. praised Him like He was my only hope. Eu louvei o Senhor como se Ele fosse There's minha nothing última esperança, casual minha about única praise. esperança. Não existe nada casual, There's nothing normal casual sobre about His louvor. presence. Não existe nada normal sobre a presença de Deus. When you start praising Quando Him, você começa a adorá-lo, the spirit of freedom that is in you, o espírito de liberdade que está dentro de the você, same power that resurrected Christ, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, rises within you. começa a brotar de And dentro de the same você. power that brought Christ back from death E o mesmo poder que trouxe Jesus de volta is da going to morte change your vai circumstances. mudar a sua circunstância. You got to embrace. Você precisa Come on, if abraçar you isso. believe that, give the Lord Ei, a se big você hand. acredita nisso, dê Come on, uma somebody palma, shout amen. louve a Jesus, dê um grito de Come on, adoração somebody aí onde say você amen like you está. believe in there's miracles Ei, on the way. declare como se Come on, você let's take 5 more acreditasse seconds and nisso. praise Him like He got Declare miracles for you today. como se Deus tivesse milagres para você no dia de hoje. You got to receive it. Você tem que receber. You have to get it in the spirit. Você tem que receber aqui dentro do seu espírito. The second thing, 2 things quick. A segunda coisa, You got to stop feeling sorry for yourself for being on a mattress. você tem que parar de sentir pena de você It mesmo doesn't matter how porque you você got estava there. numa cama. It doesn't Não, matter how you got there. não importa como você chegou ali. The only thing that matters A única coisa que importa is that God wants to set you free. é que Deus quer te libertar daquilo And the ali. third thing, A terceira coisa, you have to do something to put your miracle in motion. faça algo para colocar o seu milagre em movimento. Now check this out. Então olha isso. He's been 38 years on a mat, Ele tem estado lá por 38 anos naquela on a cama, mattress. naquela maca. Can you imagine how dirty that mattress was? Você pode imaginar o quão sujo estava aquela maca? 38 years, 38 anos. cockroaches, Provavelmente tinha baratas. maybe peeing himself Talvez ele mesmo fez xixi nas calças ali. outside. 38 years? 38 anos morando no lado de fora. You want to sleep on that? Você quer dormir naquilo ali? It's nasty. É nojento.
Why does Jesus tell him Por que Jesus fala para ele to roll up the mat para enrolar a maca dele and pick it up e juntar a maca dele and walk away? e aí sair? What does he want with the mat? O que tinha de errado com aquela maca? What's wrong with Jesus? O que tinha de errado com Jesus? Leave the mat. Deixa Take the miracle. e pegue o milagre. But Jesus, Mas while Je- he was lame, Mas Jesus, enquanto ele ainda estava deitado, told him to stand up, falou para ele se levantar, roll up his mattress, pegue a sua maca, pick it up, pegue a sua and maca walk away. e saia de lá. Here's what I believe. Isso é o que eu acredito. And here's the word for you today. E é uma palavra para você nessa tarde. See, Jesus knew Se Jesus sabia that after 38 que years, depois de 38 anos, that mat had authority over him. que aquela cama, aquela maca tinha autoridade He sobre had ele. been bound to that mattress for 38 years. Ele estava preso àquela maca por 38 So anos. Jesus had to shift his Então mentality. Jesus precisava mudar a mentalidade So dele. Jesus had to teach him Então Jesus tinha que ensiná-lo to pick up the mattress, a pegar a sua maca, to show him para mostrar para ele that the mattress que a maca who had authority over you for 38 que years tinha autoridade sobre ele por 38 no anos longer holds any power. não tinha mais poder sobre Now you ele. pick up the Não, mat você pega essa maca. because you're in authority over the Porque mat. você é que tem autoridade sobre essa The maca. mat used to dictate your life. A maca que ditava a sua vida. Now you stand up. Mas agora você se Now levante. you roll it up. Não, você Now you pick dobra it ela. up Agora você pega ela. because now you're in authority. Porque agora você tem That autoridade sobre broken ela. marriage Aqui, isso é sobre o seu doesn't hold casamento. authority over you. Ei, o casamento que That está broken falido childhood não tem mais poder sobre você. Doesn't Aquela hold authority over infância you. quebrada não tem poder sobre That você. mistake that you did, Aquele erro que você cometeu it holds no authority não over tem you. autoridade sobre Now you você. pick it up Agora você pega aquela maca, pega On o the seu word of the problema Lord. na palavra do Senhor and you say, e você declara: I used to be bound to you, eu costumava ser amarrado, preso a but now isso, I am in authority over mas you. agora eu tenho autoridade Because sobre aquilo que me greater is he prendia, that is in me porque maior é aquele que está than dentro de anything that mim used to do que hold me qualquer bound. coisa que costumava te You prender. have to put your miracle in motion. Você tem que colocar o seu milagre em You have to movimento. take a step of faith. Você tem que dar um passo de You fé. have to start that business. Você tem que começar aquela You have to empresa. seek counseling for your Você tem marriage. que procurar aconselhamento para o seu You have to casamento. do something you never did before. Você tem que fazer algo que você ainda não You have fez. to obey God's word. Você tem que obedecer a You palavra have to de Deus. step out in faith. Você tem que dar um passo de fé. Sometimes you got to stop listening to the Às naysayers vezes você precisa parar de ouvir o que as and pessoas you dizem. pick up your mat E você pega a sua maca. and you obey the Lord E você obedece o Senhor. and you walk in freedom. E você caminha livre. Do you want to be made whole? Você quer ser restaurado. I'm not asking you if you want a miracle. Eu não estou te perguntando se você quer mais um milagre. I'll ask you, do you want to live in freedom? O que eu estou te perguntando é: você quer Because it viver em starts on the liberdade? inside. Porque começa daqui de Being made dentro. whole Ser restaurado is the greatest miracle. é o maior milagre. Yes, God will heal your legs. Sim, Deus vai curar as suas pernas. Yes, God will answer your prayers. É, sim, Deus vai responder as suas Yes, He will orações. come through on every promise. É, Ele vai fazer com que cada promessa aconteça. But His first question, Mas a primeira pergunta, whether you're in this room se você está nesse lugar or if you're even in prison, ou se você está na prisão, is do you want to be free? é: você quer ser livre? Do you want to be made whole? Você quer ser restaurado? It's a great question É uma pergunta incrível, because it comes with responsibility. porque vem com responsabilidade. You got to let go of stuff. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Sometimes we find more comfort in stuff that is hurting us Às vezes a gente encontra mais conforto nas coisas que nos machucam, because we're so used to it. porque a gente se acostumou com We elas. return to it. Então a gente retorna para We're elas, unfamiliar with freedom. porque nós não somos familiarizados com Well, we're liberdade. familiar with the things that is holding us captured. Nós estamos familiarizados com as coisas que nos mantêm presos. You got to let go. Então você precisa abrir mão delas. You got to trust God and step out in faith. Você precisa acreditar em Deus e dar um passo de fé. He had to walk for 38 years. Ele não podia caminhar por He 38 was anos. used to the mattress. Ele estava acostumado com aquela cama, com But this aquela maca. day, but this day, Mas esse dia, Jesus said, Jesus disse: I'll make you whole. eu vou te restaurar.